Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos novamente no ar com o nosso programa que tem como objetivo incentivar as famílias a realizarem o culto do Evangelho no lar, que é uma prática bastante salutar em benefício da própria família. Participam do programa de hoje eu, Lidiane Barreto, nosso filho João Carlos, e também sua companheira, sua esposa, Jane Chan. Vamos ler do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Nos Caminhos da Fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz e o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessarmos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Graças a Jesus, divino e amorável Mestre, estamos iniciando mais um programa que tem como objetivo levar as famílias sintonizadas com a Rádio Rio de Janeiro a tua mensagem, Senhor, que é o roteiro de vida para todos nós. Obrigado, Senhor, por esta mais oportunidade e permita que todos os lares que estão nos ouvindo sejam beneficiados com o teu amor e com a tua misericórdia. Que assim seja. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas,
O último item desse capítulo, o 12, é uma mensagem de um espírito protetor ditado em Paris em 1863 e tem como título A Fé Humana e a Fé Divina. E começa dizendo assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, o que é a fé, segundo o Espírito Protetor, que editou a mensagem? É a crença no futuro, né? Por isso que muitas vezes a gente fala no Evangelho do Espiritismo fé no futuro, né? Que é aquele estado latente que a gente tem de confiança, de saber que a vida pode ser melhor do que é, né? Então, quando Kardec colocou esse subtítulo, né, ele queria mostrar que a fé humana é aquela que a gente tem em nós mesmos. Por exemplo, né, a pessoa quer arranjar um emprego melhor, né? Então começa a se preparar, procurar, né? E ele diz assim: eu tenho fé que eu vou conseguir. Essa é a fé humana, né? E a fé divina é aquela da nossa relação com Deus. E tem pessoas que só têm a fé humana, ela não liga nada à divindade, né? Mas a pessoa pode, inclusive, desenvolver essas duas, ter a fé em si próprio e também, né, ter a fé em Deus, de que quando a gente tem essa ligação com o Criador, as coisas ficam mais fáceis para a nossa atual existência, até as outras também. E essa primeira fé é muito importante para a nossa existência, né? Para o nosso desenvolvimento, porque quem não acredita em si mesmo não se desenvolve, né? Não busca melhorar, não busca se superar, né? Todos os grandes exemplos da humanidade, de superação, nos esportes, nas ciências, né? Nos descobrimentos, os grandes empreendedores, né? Que desenvolvem grandes projetos de desenvolvimento econômico, social, são pessoas que têm fé em si mesmas, né? Elas acreditam no seu potencial, na sua possibilidade de contribuir de alguma forma para um mundo melhor, mesmo que não sejam religiosos, né? E essas pessoas acabam deixando sua marca no mundo, né? Eu estava até lendo um artigo sobre um médico vienense que foi o responsável por introduzir na medicina o lavar as mãos, a asepsia, né? Porque isso não acontecia. Inclusive, num hospital que ele foi convidado a dirigir, né, era usado também pelos alunos, né, de medicina, e eles faziam autópsia dos cadáveres e depois iam direto atender as parturientes que estavam em processo de parto, né? E o número de mulheres que morreram era muito grande, né? E ele foi combatido, né? Perdeu o emprego. Né? Era considerado supersticioso, né? Lavar a mão é superstição, não tem nada a ver. E ele lutou até o final para poder que os médicos entendessem que hoje já isso eles fazem até isso de forma automática, né? Que ele já criou um hábito, né? Então, continuando. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? Interessante, porque Jesus sempre exaltava
a fé, quando curava as pessoas, né? Ele terminava dizendo, a tua fé te curou. Não a fé de Jesus, ele não dizia, a minha fé te curou, né? Mas a tua fé, daquela pessoa que ia procurar Jesus em busca de alguma coisa, de alguma cura, né? Se aquela pessoa tivesse fé, ela seria merecedora da cura, daquilo que ela procura, né? Então é a fé da pessoa que operava a cura. E também não é somente Jesus, né? Porque muitas pessoas não sabem que os apóstolos também operaram milagres. E é interessante quando ele fala aqui, ora, que eram esses milagres se não efeitos naturais, né? E a gente observa que muita gente acha que o milagre é quando a pessoa bota a mão, faz algum ato assim, diretamente na pessoa, né? Toca, né? Então, nos Atos dos Apóstolos, é narrado, né, que as famílias, as pessoas iam, né, quando sabiam que o grupo apostólico estava se deslocando, né, ia passar por ali, né, colocavam os doentes, né, porque a sombra de Pedro curava. Então, observe que Pedro ia passando naturalmente, né? A pessoa, quando desenvolve esse dom, né, não precisa estar tocando a mão da pessoa, né, a própria energia despende dele e chega às pessoas enfermas. Foi até esse fato mostra que o milagre acontece até quando o médium, que é aquele que vai ceder a energia, não está nem tomando conhecimento do fato, né? E tem o outro componente que é a fé de quem se coloca ali para receber, né? Que é o principal, né? Eram curados que tinham essa fé, né? E aí continua o texto. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então é onde nós colocamos a nossa fé, né? Qual o objetivo da nossa fé? As conquistas materiais, as necessidades terrenas ou as questões celestiais, as questões realmente importantes da nossa vida, né? Isso que vai definir se a nossa fé é humana ou divina. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. E aí a gente vê as pessoas virando noite, né, fazendo esforços para conseguir aquilo que elas desejam, né? O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, realmente, com a fé, né, a gente só tem a ganhar, né? Não existem maus pendores que a gente não consiga vencer com a fé. Ou seja, nós conseguimos trabalhar as nossas imperfeições, porque a fé nos dá isso que ele fala aqui, a força necessária para a gente não desanimar, não perecer, prosseguir, né? Continuar aquele nosso objetivo para que a gente tenha êxito, é a persistência. E aos poucos, a ciência, que durante tantos anos, né, ficou completamente indiferente às coisas voltadas para o espírito, nós não estamos falando aqui em religião, tá, instituída, mas olhar que o ser humano, além de um corpo biológico, ele também tem um corpo plasmático, e nós somos em essência o espírito, que é o que é imortal. O corpo perece, o espírito continua vivo. E a ciência, aos poucos, vai se aproximando, estudando certas coisas que acontecem conosco, né? E uma delas é em relação à medicina, né? Porque já existem grupos e até muitos trabalhos de mestrado, doutorado, cujo tema é a questão da fé na cura de enfermidades como câncer. Né? Então isso é muito importante, cara. E isso vai fazendo com que a ciência vai compreendendo que realmente
O que nós somos é espírito e que algumas virtudes, quando desenvolvidas, só facilitam a vida da pessoa. Quando a gente trata de curar o espírito, a gente passa a ter um corpo mais saudável também. E é lógico que nem tudo, né? Às vezes a pessoa tem fé, uma pessoa boa, e até se pergunta muito isso, por que o fulano é tão bom e desencarnou e o marginal está aí vivo, com saúde, né? Porque nós temos também um passado, né? E nem sempre esse passado foi de grande realização, porque às vezes a pessoa é boa dessa, ou veio já construindo a bondade há algum tempo, mas ainda tem dívidas a resgatar do seu passado. E até certa feita, Emmanuel falou que as maiores dívidas só são cobradas quando o espírito está pronto para resgatá-la. Por exemplo, a humildade, né? É uma virtude. Não adianta alguém querer trabalhar a virtude se ele é uma pessoa egoísta, vaidoso, orgulhoso, ainda, né? Uhum. Quando ele está consciente, então já passa a trabalhar aquilo que intuitivamente ele descobre que é o seu ponto fraco. E termina aqui a mensagem desse espírito protetor. Ele diz o seguinte: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar a que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu estou me lembrando aqui também de um fato que aconteceu comigo, que eu estava a passeio, né, do local que tinha piscina, e eu fui pegar uma cadeira, essa que fica em torno da piscina, né, de madeira. Achei que era leve, quando eu fiz força era muito pesada e eu senti uma fisgadazinha na coluna e passou a doer um pouco. E depois nós fomos assistindo a parte da tarde um trabalho que era de uma pessoa que vinha trabalhando com magnetismo, né? Através de algumas práticas que ele desenvolveu, né? E uma delas é que ele esfregava as mãos, né? Ficava esfregando as mãos assim, e de vez em quando soprava, né? E colocava a mão naquela parte do corpo que estava, né? Não estava funcionando direito, né? Aí eu falei para ele o que tinha acontecido e ele fez isso comigo, né? Só que quando ele botou a mão, mesmo quando ele esfrega a mão assim, né? A gente sabe que o atrito, né, esquenta um pouco a mão. Mas só quando ele botou a mão nas minhas costas, a mão dele estava quente demais. E eu sentia aquela coisa assim, e realmente, quando eu saí do local, já estava completamente curado. A dor tinha desaparecido. Então a gente vê, como diz aqui, o magnetismo é uma das maiores provas, né, do poder da fé, né, posta em ação, né. Eu, quando eu conversei com ele, né, fui procurar ajuda e ele também automaticamente sabia que ele poderia me ajudar. Lembrando que o magnetismo é uma característica do corpo físico, né, é uma capacidade que nós temos que é física, não tem nada a ver com mediunidade, né? É a energia que o nosso corpo tem e que algumas pessoas conseguem desenvolver melhor a forma de manipular esse magnetismo, né? Então, quando a gente fala na casa espírita passe magnético, é isso, porque aquela pessoa que está ali na frente, que a gente chama até erroneamente de médium, né? A pessoa não precisa ser médium, ela está doando a energia dela mesmo, né? Pode até ter auxílio de um espírito, mas o passe magnético é a energia daquela pessoa que está ali na frente, do passista, que a gente pode chamar assim, para a pessoa que está recebendo, né? Isso é o magnetismo, que a gente já utiliza na casa espírita através da água fluidificada, do passe, né? São formas da gente usar esse magnetismo a benefício próprio nosso de quem está precisando, né?
E é muito maravilhoso, né? Perceber, quando ele diz aqui, né? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem. Então, quer dizer, todos nós trazemos essa força em nós, né? Basta o que? Acreditar. Jesus já dizia, né? Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, porque vós sois deuses, né? Todos nós temos a essência divina dentro de nós. São prodígios. Olha que palavra linda, né? Prodígios. A fé humana e a fé divina. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, poesia de Lidiane Barreto de Menezes. Se a fé é comparada à semente de mostarda, uns só possuem a fé humana e outros a fé divina. A fé humana é aquela que vosso progresso emperra, porque só tem como alvo as coisas materiais da terra. Há pessoas sonhando com o que esta fé lhe acena. Um dia ganhar sozinho os milhões da Mega Sena. Outras, quando ofendidas e não sabem perdoar, pedem que o castigo de Deus não se atrase em chegar. Existem ainda aquelas que dizem baixinho consigo: tenho fé que tudo de mal aconteça ao meu inimigo. Entretanto, a fé divina, humilde, sem escarcéus, carreia aos que a têm todas as bênçãos dos céus. A esta fé bem poderosa, Tiago assim se reporta: sem a presença das obras, por si só já está morta. E a mulher hemorroísa, que a sua túnica tocou, disse Jesus com carinho: mulher, tua fé te curou. É assim, Senhor, ao término desta reunião, desse estudo do Evangelho, queremos te agradecer as bênçãos recebidas e, acima de tudo, pedir o teu auxílio no desenvolvimento da nossa fé, que é essa certeza de que não só o mundo, mas nós mesmos podemos ser melhores. Somente com essa certeza é que nós ganhamos força para sair da nossa zona de conforto e buscar nos melhorar a cada dia. Abençoa cada ouvinte que está participando conosco deste programa, deste culto, seus lares, seus parentes. Abençoa toda a humanidade, Senhor, e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um culto cristão no ar. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.